Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Sejam bem-vindas aqui à live fundamentada na palavra. Espero que todas vocês estejam tendo um domingo abençoado. Sejam bem-vindas aqui para mais uma live, mais um momento de palavra, mais um momento onde iremos nos alimentar da poderosa palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre uma mulher que teve uma atitude incrível e nós vamos aprender com essa mulher sobre a persistência. Então você que entrou agora, fica comigo até o final. Talvez seja uma live bem rápida, hoje é domingo, já estaremos na casa do Senhor, mas vamos hoje desfrutar um pouquinho daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Já estarei orando para ganharmos tempo. Sejam todas bem-vindas à live fundamentada na palavra. Hoje nós estaremos falando sobre uma mulher que foi persistente na Bíblia. Falaremos sobre a viúva persistente. Hoje não seria o dia de falar dessa mulher, mas por mais que tenhamos um cronograma, ficamos também sensíveis ao que Deus quer fazer. E aprove o Senhor hoje falarmos sobre a viúva persistente lá em Lucas 18, amém? Carmo Madureira, a paz de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Fica conosco, seja bem-vinda aqui, que Deus fale profundamente ao seu coração. Vamos orar, minhas irmãs, para darmos início a mais um momento de palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, meu Deus, queremos te exaltar. Queremos declarar, Jesus, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o dono da nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, para mais uma tarde de palavra, mais um dia de palavra, Senhor. Muito obrigada por esse momento, ó Deus, que estamos aqui na Tua presença, com sede, com fome, querendo ouvir, Deus, a Tua palavra, querendo entender, meu Deus, a Tua direção para as nossas vidas. Fica conosco nessa tarde, fica conosco nesse dia, fique conosco nessa manhã, independente do horário que será assistida, Senhor, que as minhas irmãs venham sentir a Tua presença, venham sentir a Tua graça, venham sentir o agir do Espírito Santo na mente, no coração. Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós. Fala conosco nessa tarde. Entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa mente ao Senhor, o nosso coração ao Senhor. Opera em nós nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre a viúva persistente. Lá em Lucas, capítulo 18, nós vamos fazer uma breve leitura do versículo 1 ao versículo 6. Lucas 18, do 1 ao 6. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Versículo 8. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Minhas irmãs, é muito fácil nós desfalecermos na nossa fé, desfalecermos nos nossos sonhos, quando nós estamos diante e inseridas em uma sociedade envenenada. Uma sociedade em que o ar todo já está completamente envenenado. Envenenado pelo pecado, envenenado pelas injustiças, envenenado pelas discórdias,
envenenado pelos falsos testemunhos. É muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo nós desfalecermos quando estamos dentro de uma sociedade completamente envenenada, envenenando o ar. É difícil, a nossa fé fica um pouco abalada diante de tantas guerras, tantas discórdias, tantas aflições nessa terra. E uma série de coisas, minhas irmãs, cooperam, contribuem para o nosso desânimo, contribuem para que fiquemos cabisbaixas, contribuem para que venhamos perder a expectativa sobre o propósito, sobre o chamado, sobre a promessa que foi feita. Muitas coisas tentam frustrar as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos. Tantas coisas cooperam. No entanto, minhas irmãs, a oração põe-nos em contato com o oxigênio do céu. E Jesus, nessa parábola, ele nos ensina, ele está aqui fazendo um contraste. Ele não está comparando, ele está fazendo um contraste com o juiz injusto e Deus, o nosso Pai Celestial. Naquela época, as viúvas, elas não tinham voz, elas não tinham vez, elas não tinham ninguém por elas. Quando se ficava viúva naquele tempo, era terrível, era difícil demais ser viúva naquele tempo. Não tinha ninguém por elas, não tinha dinheiro muitas das vezes, não tinha pessoas, às vezes não tinha nem amigos direito. Pessoas desacreditavam, pessoas não ajudavam. Era quase que a escória da terra. Era muito difícil. Se você acha que ser viúva hoje é difícil, nesse tempo aqui de Jesus na terra, era muito mais difícil ainda. Essas viúvas que não tinham dinheiro, que não tinham recursos, se tornava ainda muito mais difícil que o juiz atendesse às suas causas. Não tinha dinheiro para subornar, não tinha dinheiro para tentar dar um jeitinho. Então era ainda mais difícil ter uma causa resolvida por um juiz, uma vez que se era viúva e pobre. Não tinha ninguém por ela. Era um cenário de muita dificuldade, mas também era um cenário que exigia a persistência. Essa viúva não desistiu até que o juiz respondesse, atendesse, resolvesse a sua causa. Essa viúva não desistiu. E é isso que eu quero falar para você nessa tarde. Porque, minha irmã, pense comigo, se até um juiz egoísta atende às necessidades de uma pobre viúva, imagina o que o nosso Pai fará por nós. Imagina o que o nosso Deus pode fazer por nós. Se até um homem carnal atende à necessidade de outro carnal, imagina o que Deus não poderá fazer por nós. Você acha mesmo, minha irmã, que Deus não está te vendo? Você acha mesmo que Deus não poderá responder? Você acha mesmo que Deus não poderá intervir? Você acha mesmo que Deus vai te deixar nessa situação? Você acha mesmo que Deus, o teu Pai, aquele que te formou, aquele que te criou, vai simplesmente cruzar os braços e não vai fazer nada por você? Não vai se levantar na sua causa? Ele vai se levantar sim, minha irmã, porque se um mero mortal atendeu a uma viúva que todo dia ia naquele lugar, imagina o nosso Senhor Jesus ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. Ele vai nos atender. Ele sempre nos atende. Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Mestre, Ele é o nosso dono. Essa parábola ela não está nos sugerindo que nós devemos incomodar Deus, mas ela está nos sugerindo, ela está nos ensinando que nós precisamos persistir na oração, persistir no nosso clamor, persistir nas coisas de Deus,
Persistir naquilo que nós acreditamos que é de Deus para a nossa vida. Persistir, minhas irmãs, nos sonhos, nos projetos. Persistir nas dificuldades, nos dias que são desfavoráveis. Persistir. A viúva não tinha um advogado. Nós temos um advogado. Jesus, nosso sumo sacerdote. A viúva não tinha promessas. E nós temos promessas, nós temos a Bíblia cheias de promessas que nós podemos ler, reivindicar, tomar posse. Essa viúva, ela estava num cenário completamente difícil e completamente desfavorável, mas ela se manteve na posição. Ela era uma estrangeira. Ela não tinha ninguém por ela. Nós somos filhas. E pertencemos a um reino que é eterno. Orar vale a pena. Permanecer na oração, minha irmã, vale a pena. Vale a pena orar. Orar é um privilégio. Nós precisamos olhar para a oração e ver que a oração é um privilégio. É o nosso oxigênio. É tudo que nós precisamos. É o nosso alimento. É o nosso sustento. É a nossa força. Orar vale a pena. É mentira do inimigo que Deus não está te ouvindo. É mentira dele, minha irmã. Deus está te ouvindo, sim. Deus está ouvindo a sua oração, sim. Deus está ouvindo o seu clamor, sim. Deus está te vendo nessa situação, sim. A viúva persistente foi atendida por um juiz de carne e osso. Imagina nós, minhas irmãs, se persistirmos na oração, o quanto Deus fará, o quanto Deus atenderá os nossos pedidos. Nós precisamos persistir na oração. Paz do Senhor, Josi. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Nós estamos falando aqui em Lucas 18, a parábola da viúva persistente. E nós estamos aprendendo aqui a persistir na oração. Seguir o exemplo dessa mulher que importunou aquele juiz. Encheu a paciência dele até que ele fizesse algo. E nós, em nome de Jesus, a partir de hoje, iremos persistir no nosso clamor, na nossa oração. A viúva está representando o cristão, a mulher que não desiste de buscar a Deus mesmo diante dos seus obstáculos. Essa viúva está representando as mulheres que se mantêm posicionadas mesmo quando tudo está um caos terrível. Essa mulher, ela representa as mulheres que mesmo diante de algumas situações, alguns nãos da vida, elas persistem, elas perseveram, elas não permitem-se se abater. Essa viúva, ela está representando a classe de mulheres que mesmo com lágrimas, mesmo chorando, mesmo com o coração aflito, persiste no clamor, persiste na presença de Deus, persiste na Bíblia, persiste na consagração, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo ouvindo tantos nãos, ainda assim persiste, permanece, não sai da posição. Essa viúva, ela representa essas mulheres que diante das adversidades elas não abaixam a cabeça. Elas não se dão por derrotadas, a porta fechou, mas elas não se trancam num quarto escuro para ficar lamentando. Pelo contrário, elas entram no seu quarto, no seu secreto e começam a buscar a Deus, começam a orar ao Senhor, começam a declarar a Deus a sua dependência, começam a expressar para Deus o que está no seu coração, começam a se rasgar na presença do Senhor, falando: Pai, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei como resolver, eu não sei se a porta vai abrir ou não, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor que me chamou.
Eu confio no Senhor que me fez uma promessa, que liberou sobre a minha vida uma palavra. Eu confio no Senhor que me vê. Eu confio no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu confio no Deus a qual eu sirvo, ao qual eu me rendi há tantos anos atrás, levantando a minha mão e dizendo que sim, que eu lhe conhecia, que eu lhe reconhecia como meu único e suficiente Salvador. Essa viúva representa essas mulheres que no cenário difícil, de portas fechadas, se mantém na oração, persistindo, porque sabe que Deus, no tempo oportuno, se levantará, responderá, abrirá uma nova porta. Essa viúva que representa essas mulheres, que mesmo sozinhas, elas não desistem. Mesmo não tendo ninguém por elas, elas não desistem, elas persistem. E nós precisamos persistir quando ninguém mais está do nosso lado. Nós precisamos persistir quando tudo está desfavorável. Nós precisamos persistir sem elogios, sem aplausos, sem sermos vistas, sem sermos acolhidas. Nós precisamos persistir mesmo que as pessoas elas nos ignorem, até finge que não nos vê. Mas nós precisamos persistir, porque essa mulher, essa viúva, ela estava assim. No pior cenário da sua vida, viúva, sem ninguém. Mas ela persiste, ela insiste, ela confia que através da sua persistência, aquele juiz vai definir, vai se levantar, vai fazer alguma coisa. Esse juiz, minhas irmãs, a Bíblia vai dizer que ele se recusava a julgar a causa, ele se recusava a ouvir, ele se recusava a atender aquela mulher. Mas de tanto que essa mulher bateu, ele não pôde mais recusar. O tanto que essa mulher insistiu, era impossível que ele não visse. Era impossível que ele não ouvisse. O tanto que essa mulher insistiu, era impossível que ele não fizesse nada. Ela persistiu tanto, ela bateu tanto, até que esse homem julgou aquela causa, respondeu àquela situação, fez a justiça que ela precisava. Ela bateu, até que a porta se abriu. Ela nos ensina a perseverar. Sabe, minhas irmãs, quando eu estava lendo essa palavra ontem, essa palavra ela falou muito comigo. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós desistimos muito rápido das coisas. Sabe? Às vezes nós oramos até bem, bastante. Insistimos em algumas orações, mas nós não insistimos em todas as orações. Nós acreditamos na cura, no milagre, na transformação, mas nós não acreditamos em todas as curas, em todos os milagres, em todas as transformações. Nós oramos, nós tentamos, mas às vezes nós desistimos. E desistimos muito rápido. Ainda mais, minhas irmãs, sobre aquilo que leva o nome de Jesus. Nós desistimos muito rápido das coisas espirituais, sabe? Materialmente, em alguns momentos, nós até insistimos, até persistimos. Carnalmente falando, nós até insistimos num trabalho, numa porta, num salário melhor. Aí nós insistimos, nós batemos, nós vamos para cima. Só que quando se refere a coisas espirituais, nós desistimos muito rápido. Nós desacreditamos muito rápido. Parece que não vale a pena pagar o preço, sendo que vale. E nós precisamos pagar sim o preço da renúncia, da oração, da consagração. Às vezes nós desistimos da primeira oração, porque ela não foi respondida naquela semana, porque ela não foi respondida naquele mês. E aí nós desistimos, porque não houve uma resposta clara da parte de Deus. Nós desistimos,
porque Deus não deu uma nova direção. Aí nós desistimos e achamos que não era da vontade dele, porque afinal de contas ele não respondeu naquele momento que nós queríamos que ele respondesse. Nós desistimos muito rápido. Nós desistimos às vezes no primeiro obstáculo, no primeiro não de Deus, no primeiro não das pessoas. Nós nos abatemos muito rápido. Nós abrimos mão muito rápido. Quer ver um sinal disso? É que na primeira dificuldade, na primeira provação, já quer largar a igreja, já quer largar o cargo, já quer largar o chamado, já quer largar a Bíblia, já quer largar a oração, já quer largar o jejum. E aí você começa a colocar os seus problemas à frente da oração, você começa a colocar as suas limitações à frente do jejum, à frente da palavra. Porque na verdade você já quer desistir no primeiro obstáculo, no primeiro não. Na primeira dificuldade, na primeira situação. Nós precisamos persistir, minhas irmãs. Nós não podemos fazer birra com Deus. Nós não podemos fazer biquinho com Deus. Ele está de olho na nossa perseverança. Ele está de olho na nossa persistência. Existem momentos em que Deus vai sim dificultar algumas coisas para Ele ver o tanto que nós iremos persistir naquilo. Porque o tanto que eu persisto naquilo é o tanto que eu estou confiando nele. O tanto que eu persisto naquilo é o tanto que eu acredito nele. O tanto que eu persisto naquilo é o tanto que eu quero mesmo que aquilo se concretize na minha vida, aconteça na minha vida. Às vezes nós desistimos, não acreditamos. Jesus cura todo mundo, mas Ele não cura a gente. E aí você não ora pela sua cura com persistência. Você para no primeiro exame de sangue. Você para no primeiro resultado do homem. Você para. E Jesus está querendo que você insista, que você persista. Ele está usando aquela situação para te moldar, para te fazer amadurecer, para te fazer depender dele. Mas aí você desiste de orar. Aí você acha que você não vai ser curada. Você acha que você não vai vencer uma certa tentação. Você acha que você não vai vencer um mau hábito, porque você orou um dia e no dia seguinte você repetiu. Irmãs, nós precisamos persistir na oração. Tem gente que ora uma semana por um filho que está longe dos caminhos do Senhor. E aí, porque ele não voltou para Cristo naquela semana, já não ora mais. Tem que persistir, minha irmã. Jesus, ele está nos ensinando lindamente nessa parábola. Ele estava ensinando os seus discípulos a importância da oração. E ele também está nos ensinando a importância da oração e da persistência na oração. Igualmente aquela viúva que frequentemente, diariamente, ela ia até aquele juiz. Foram muitos nãos, foram muitas negações. Mas ela persistiu, ela perseverou. Até que chegou um ponto que ele mesmo falou, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou julgar a causa dela, eu vou resolver, porque eu já não aguento mais. Esse foi o nível de esgotamento que ele chegou, de tanto que essa mulher ia. E nós precisamos seguir esse exemplo. Persistir na oração, bater até que a porta se abra. Nós precisamos insistir naquilo que nós acreditamos. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos, irmãs, crer no Deus a qual temos orado. Nós precisamos crer no Senhor de toda a verdade que há no nosso coração. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Então, se Ele está aqui nos ensinando a persistir, a perseverar, como essa viúva persistiu, é porque Ele deseja mesmo, minhas irmãs, que nós venhamos nos colocar nessa posição
de persistência, porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração move o mundo espiritual. A nossa persistência vai demonstrar, vai expressar para Deus que nós temos uma fé verdadeira. Deus é justo, Ele nos ouve, Ele deseja, minhas irmãs, responder à nossa causa. A parábola começa e Jesus está aqui falando, está ensinando os seus discípulos a persistir, orar sem desanimar. Nós precisamos orar sem desanimar. Nós precisamos continuar orando até que Deus faça, até que Ele entre, até que Ele mude. Nós precisamos persistir no nosso clamor. O que eu quero? O que eu preciso? É nisso que eu preciso perseverar. É nisso que eu preciso persistir. Eu preciso orar mais sobre essa casa. Eu preciso orar mais sobre o meu temperamento. Eu preciso orar mais sobre as minhas atitudes. Eu preciso orar mais sobre o meu coração. Eu preciso orar mais sobre os meus comportamentos. Eu preciso orar mais sobre alguns vícios que tem dentro de mim. Eu preciso orar mais pela minha cura, pelo aumento da minha fé. Eu preciso orar mais pela salvação da minha casa. Eu preciso orar mais pelo meu marido, pelos meus filhos. Eu preciso orar mais, se eu sou uma mulher solteira, preciso orar muito mais para discernir o tempo de Deus na minha vida. Eu preciso orar mais para entrar na porta que eu almejo. Eu preciso persistir na oração até que o Senhor me responda se essa porta é dele ou não, se essa oportunidade é dele ou não, se esse diagnóstico realmente vem dele ou é um erro do ser humano, onde o inimigo já entrou e está tentando bagunçar tudo. Eu preciso persistir na oração. Você, minha amada irmã, precisa persistir na oração. Persista na oração, não desanime de orar. Eu sei que alguns dias serão mais favoráveis que outros, alguns dias serão melhores que outros. Vai ter dia que você vai estar super animada, você vai fazer uma oração de 30 minutos, você vai adorar a Deus, você vai louvar a Deus, você vai ler a palavra, você vai andar pela sua casa profetizando, abençoando, mas também vai haver um dia que você vai estar mais desanimada, mais cansada, fadigada, com o coração entristecido, com a alma angustiada. E talvez nesse dia você não vai orar 30 minutos, mas você vai orar 10, 15 minutos. Porém, o mais importante é a sua persistência. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão da sua promessa. Não abra mão da palavra liberada sobre a sua vida. Não abra mão de viver o sobrenatural de Deus. Não abra mão, minha irmã, de viver e contar o seu milagre. Não abra mão, persista, insista, continue, bata nessa porta, vai batendo, vai orando, vai orando, vai orando e Deus vai fazendo. Vai ter coisas que Deus vai responder rápido, mas vai ter coisas que vai precisar de um processo, onde será avaliada a nossa persistência, a nossa permanência, será avaliado o quanto nós desejamos aquilo, o quanto nós cremos naquilo, o quanto aquilo importa pra gente. Então nós precisamos persistir na oração. Eu quero te encorajar hoje a persistir na sua oração. Tem causas que você já abandonou, tem situações que você já até parou de orar, mas eu te convido hoje a voltar a orar por aquela causa que você engavetou. Volte a orar por aquela situação que você já abriu mão. Volte a interceder por aquela pessoa que você já até entregou para Deus. Volte a orar pela sua mente, pelo seu coração, pela sua vida. Volte a orar pela sua saúde. Volte a orar pelo seu milagre. Mas orar com fé, persistir, perseverar. Orar até que Deus faça algo. Bater até que Ele abra a porta. Eu vou orar até que o Senhor diga sim ou diga não, mas independente do sim e do não, eu persisto, eu insisto. É fácil? Não é, mas nós precisamos nos posicionar.
dentro daquilo que nós acreditamos, confiamos. Tem gente que acredita no sobrenatural na vida de todo mundo, mas não acredita no sobrenatural na própria vida. Tem gente que ora e vê acontecendo na vida de todo mundo, mas não tem fé para orar por si mesma. Não tem fé para determinar na sua própria vida. Não tem fé para lançar uma palavra profética sobre a própria vida. Mas o Senhor está nos ensinando que nós precisamos persistir. Precisamos persistir na oração. Orar sem desanimar. Orar sabendo que vai haver dias bons, vai haver dias complicados, mas eu preciso persistir. Eu preciso orar. Suelen, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui em Lucas 18, a parábola da viúva persistente. A vocês que estão chegando agora, depois vocês assistam essa live completa quando terminar. Deus tem uma direção para a vida de vocês. Nós precisamos persistir, minhas amadas irmãs. Essa semana, eu estava assistindo... Tem um pin que eu tive aqui em casa. Eu estava assistindo aquele Masterchef, né? Às vezes a gente assiste pela madrugada. Coloca ali na televisão e vai deitar e fica assim, olhando e tentando dormir ao mesmo tempo. Mas eu estava ali olhando aquilo e tinha uma competidora. E ela era uma mulher muito forte, sabe? Uma personalidade muito forte. E todo mundo queria que aquela mulher saísse do programa, perdesse, fosse eliminada. Mas aquela mulher, irmãs, é um programa de televisão, né, que a gente assistiu pelo YouTube. Foi um programa, mas a gente, até com essas coisas, quando tá ligado no espírito, a gente aprende alguma coisa. Aquela mulher, ela entrou ali determinada a vencer. Ela entrou determinada a ganhar, custando o que custar, mas ela tinha uma certeza absoluta que ela ia ganhar. E não tinha ninguém, praticamente, que estava torcendo por aquela mulher. Os competidores queriam que ela saísse logo. No final de tudo, tinha uma pessoa que estava torcendo por ela. Mais de 10 pessoas na competição e tinha uma pessoa que estava acreditando, torcendo, querendo mesmo que ela ganhasse. Só que essa mulher, ela não ficou abatida porque tinha 10 pessoas que queriam que ela saísse dali. Ela não ficou abatida porque tinha 10 pessoas que queriam que ela desaparecesse daquele cenário. Não. Ela persistiu. Independente dos elogios, independente da plateia, independente se estavam acreditando ou não nela, independente se queriam que ela ganhasse ou não, ela não olhou nem para a direita nem para a esquerda, ela olhou para o alvo dela, e o alvo dela era vencer, era ganhar, dar o melhor dela, independente de quem estava ali do lado dela, independente de se tinha torcida ou não, eu estou aqui e vou dar o meu melhor. E eu achei essa atitude dela, isso é uma coisa assim, fenomenal. É simples, mas é um simples que a gente não coloca em prática. É um simples que às vezes nós não acreditamos na nossa própria vida. Ela persistiu e ela ganhou. Ela ganhou o programa. E ela foi a Masterchef 2025. Ela persistiu diante de todas as dificuldades, diante de todas as opressões ali. Ela insistiu diante das pressões. Ela insistiu diante da torcida contra, mas ela insistiu naquilo que ela acreditava. E nós precisamos insistir também. A gente para no meio do caminho porque ninguém está elogiando. A gente para no meio do caminho porque a pessoa que a gente queria apoio não nos apoia. A gente para no meio do caminho porque a gente ajuda todo mundo e na nossa vez, às vezes, não tem quase ninguém. A gente para no meio do caminho porque a gente espera muito das pessoas e nada de Deus. A gente para no meio do caminho porque a gente confia muito na mão do homem, ao invés de confiar na mão do Senhor. E nós precisamos aprender a insistir e persistir no Senhor, na oração. Insistir e persistir naquilo que nós acreditamos, que foi a direção de Deus para a nossa vida, que é a direção de Deus para a nossa vida.
Nós precisamos perseverar, minhas irmãs. Então persevera. Persevera no clamor. Persevera no teu secreto. Continue perseverando, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém te ajude, ainda que ninguém te note. Mas você precisa persistir. Você precisa perseverar. Independente. Independente. Que o Espírito Santo hoje te dê uma injeção de ânimo, te dê uma injeção de coragem, para que você persista, acredite no Senhor teu Deus, acredite na direção de Deus. Se Ele disse que vai fazer, minha irmã, Ele vai fazer. Então persista. Vamos aprender com essa viúva a persistir, bater na porta do céu até que essa porta se abra. E ela pode abrir a qualquer momento. Então insiste e persista. Não desanime de orar, não pare de orar, mesmo que tudo venha contra você, mesmo que o seu cenário seja completamente complicado, desfavorável, terrível, pesado, mas não desanime de orar. Se conecte com mulheres de oração, se conecte com mulheres de palavra. Comece a orar para que Deus te apresente as amigas dele. Comece a orar para que Deus te apresente as mulheres que têm um coração no reino e na obra do Senhor. Comece a orar para que Deus te envie amigas de oração, amigas de intercessão, amigas que estão fundamentadas na palavra. Persista, minha irmã. Não desanima. Persista. Tenha uma amiga de oração, para que quando o dia for difícil para você, você possa chegar perto dela e falar: fulana, me ajuda em oração hoje, porque hoje está difícil para mim. Hoje eu estou sentindo fardo, estou sentindo peso. Eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma intercessão. Me ajuda hoje. Tenha pelo menos uma pessoa que você possa se aproximar e falar: fulano, hoje eu preciso que você me ajude na oração. Eu preciso que você ore por mim, vamos orar junto. Eu vou te ligar e você ora por mim, vamos orar juntas. Tô desanimada hoje, me ajude em oração. Irmãs, pelo menos uma, em nome de Jesus, pelo menos uma pessoa a gente precisa ter na nossa vida. E que Deus, em nome de Jesus, te apresente, coloque no seu caminho as mulheres que estão com o coração no reino, na obra, no céu, na oração. Mulheres que estão escondidas no esconderijo do Altíssimo. Mulheres de Deus. Que Ele te apresente essas mulheres em nome de Jesus. Lembre-se, persista. Mesmo que a porta esteja fechada, ela vai se abrir se você persistir, se você permanecer. Mesmo que a situação esteja desfavorável, persista na oração, porque Deus vai fazer, Deus vai resolver. Talvez agora Ele só esteja nos avaliando, nos observando e vendo até onde que nós vamos ir, até onde que nós vamos chegar, até onde nós vamos insistir, até onde nós estamos acreditando mesmo na palavra dEle e nele. Persista, minha irmã, que essa palavra abençoe a sua vida. Amém, Adriana. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e vamos encerrar aqui a nossa palavra, porque já são 5h18 e daqui a pouco temos culto, né, minhas irmãs? Então, hoje vai no culto, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de palavra, por mais um momento, Deus, onde nós nos alimentamos da tua palavra e aprendemos, Pai, a persistir. Nos ajuda, Senhor, a persistir. Persistir na oração, persistir no clamor, persistir na palavra, persistir na tua presença, persistir, Senhor, na comunhão, persistir, Jesus, no jejum. Nos ajuda a persistir, Pai. Nos ajuda a crer, Pai, crer em Ti, crer na tua palavra, crer no teu chamado, Senhor. Nos ajuda a perseverar, Deus, quando tudo diz que não, Deus, quando a situação parece um caos, mas nos ajude a nos manter firmes na oração, constantes na oração. Nos ajuda a permanecer no nosso lugar de oração, Pai. Repreenda as distrações, repreenda, Deus, os embaraços, repreenda, Senhor, tudo aquilo que tenta nos tirar desse lugar de oração, Pai. Que o nosso coração seja curado pelo Senhor, que o nosso coração, Jesus, seja transformado pelo Senhor.
Senhor, preenche o nosso coração com a Tua palavra. Preenche, Espírito Santo, o nosso coração com a Tua presença, Pai. E quando nos faltar pessoas, ó Deus, que nós possamos olhar para Ti, porque o Senhor não nos falta. O Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a permanecer, Deus. Nos ajuda a insistir, Pai. Nos ajuda a continuar orando, Deus, nas causas, Deus, que nós precisamos nos manter em oração. Nos ajuda a não desanimar, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a Tua mão sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Senhor. Vai fortalecendo a nossa vida, vai edificando a nossa fé, Pai. Vai nos forjando, nos moldando, Senhor. Vai nos abençoando com a Tua presença. Em nome de Jesus, que as minhas irmãs sejam abençoadas pela presença do Senhor, Deus. Abençoa todas elas que entraram aqui, Deus. Abençoe aqueles que ainda irão assistir essa palavra. Que todas sejam transformadas, impactadas e cheias do Espírito Santo. Renovadas na mente, renovadas no coração, Pai. Que as Tuas filhas, que os Teus filhos possam provar e ver a Tua bondade, a Tua fidelidade, Pai. No nome poderoso de Jesus nós oramos, ó Deus, e entregamos a nossa vida e o nosso resto de domingo, Pai. Nos dê um culto abençoado. Nos dê um culto, Senhor, de vitória. Nos dê um culto, Senhor, de alinhamento. Nos dê um culto, Senhor, cheio do Espírito Santo. Preserva a nossa vida, preserva a nossa mente e nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, nos cobre com Teu sangue. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém e glória a Deus. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe todas vocês. Amanhã tem mais. Amanhã teremos mais uma live com uma mulher da Bíblia. E é um mês de outubro, é o mês onde nós estaremos todo dia aprendendo com uma mulher da Bíblia. Então, se você ainda não assistiu algumas lives, vai no nosso feed e assiste lá, porque tem muitas lições importantes ali com as mulheres da Bíblia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Adriana, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te cubra com o sangue dele, Deus te fortaleça. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua vida, em nome de Jesus. E a todas as demais irmãs, a você que vai assistir depois, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E lembre-se, você precisa persistir na oração. Em nome de Jesus, sejam abençoadas e até amanhã. Um beijo no coração de vocês.